Boa noite, vamos dar início à aula 36, né? Eu vou falar sobre o Evangelho segundo João, também referido como Evangelho de João, o quarto Evangelho ou simplesmente João. É um dos 4 evangelhos canônicos no Novo Testamento. Ele tradicionalmente está posicionado como o quarto Evangelho, sucedendo aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Apesar do autor do Evangelho de João ser anônimo, a tradição cristã geralmente a atribui para João. O apóstolo filho de Zebedeu é um dos 12 apóstolos de Jesus. Esse evangelho está tão relacionado em estilo ao conteúdo com as outras 3 epístolas joaninas que os estudiosos tratam esses 4 livros, juntamente com o livro do Apocalipse, como uma única coleção de escritos dentro da literatura joanina, embora não necessariamente tenham sido escritos pelos mesmos autores, né? Pelo mesmo autor, né? Alguns estudiosos sugerem que uma tradição tenha se desenvolvido em torno da comunidade joanina, que deu origem a este evangelho. A descoberta de um grande número de fragmentos de papiro de manuscritos com temas joaninos levou mais estudiosos a reconhecer que os textos estavam entre os mais influentes da igreja primitiva. Os discursos contidos neste evangelho tinham seu enfoque em questões de debate, igreja-sinagoga, no momento da sua composição. É notável que, em João, a comunidade parece definir-se principalmente em contraste com o judaísmo, e não como parte de uma comunidade cristã mais ampla, né? Embora o cristianismo tenha começado como um movimento dentro do judaísmo, né? Ele se separou gradativamente do judaísmo por causa de muita oposição, né, entre as duas religiões. O Evangelho de João pode ser definido em 4 seções: um prólogo, o livro dos sinais, o livro da glória e um epílogo. A estrutura esquemática existem 7 sinais que culminam na ressurreição de Lázaro, premonição e ressurreição de Jesus, e 7 provérbios e discursos sobre eu sou, que culminam com a proclamação de Jesus como meu Senhor e meu Deus, o mesmo título reivindicado pelo imperador romano Domiciano, né? No prólogo, no prólogo do Evangelho de João, o autor inicia citando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele coloca Jesus como figura cósmica, como o Logos foi feito carne e revelado por Deus, dando a salvação que neles acredita. João Batista, André e Natanael testemunham ele como Cordeiro de Deus, Filho de Deus e o Cristo, né? O livro dos sinais aborda a narrativa do ministério público de Jesus, iniciado com a apresentação dos primeiros discípulos de Jesus. Consiste em 7 milagres ou sinais, intercalados com longos diálogos, discursos e trechos. Amém, amém, e eu sou, que culminam com a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Em João é isso, e não a limpeza do templo, que leva as autoridades a ter executado Jesus. Os 7 sinais consistem no milagre de Jesus no casamento em Canaã, na cura do filho do oficial real, na cura do paralítico em Betesda, na alimentação dos 5.000, na caminhada sobre a água,
na cura do homem nascido cego e na ressurreição de Lázaro. Outros incidentes relatados nesse segmento do Evangelho incluem a limpeza do templo, a conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos, onde ele explica a importância do renascimento espiritual, a sua conversa com a samaritana no poço, onde fala o discurso sobre a água da vida, o discurso do pão da vida, que levou muitos de seus discípulos ao rejeitarem. A mulher adúltera, o argumento de Jesus é a luz do mundo, a resposta de Jesus a Pilatos, a pericope do bom pastor, a rejeição de Jesus pelos judeus, o versículo Jesus chorou, o plano para matar Jesus, a união de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, a predição da glorificação do Filho do Homem e a predição do juízo final. O livro da Glória aborda a narrativa da paixão de Cristo, da ressurreição de Jesus e das aparições de Jesus após a ressurreição. Ele inicia a narrativa da paixão como um relato da última ceia que difere significativamente daquela encontrada nos evangelhos sinóticos, com Jesus lavando os pés dos discípulos, em vez de inaugurar uma nova aliança de seu corpo e sangue. Isto é sucedido pelo discurso de adeus de Jesus, um relato de sua traição, prisão, julgamento, morte, sepultamento, aparições após a ressurreição e um convite final para seus seguidores. Também inclui a negação de Pedro, a instituição do novo mandamento, da nova aliança, a promessa de Paraclito, a promessa da videira verdadeira, a oração do sumo sacerdote, a zombaria com Jesus e a coroação com espinhos. O esse homo, a descoberta do túmulo vazio, o noli me tangere, a grande comissão e a incredulidade de Tomé. A sessão termina com uma conclusão sobre os propósitos do Evangelho. Tais relatos foram escritos para que creiemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhamos vida em seu nome. Né? O epílogo, registrado no capítulo 21 do Evangelho de João, aborda a aparição de Jesus após a ressurreição para seus discípulos em um lago, a pesca milagrosa, a profecia da crucificação de Pedro, a restauração de Pedro e o fato dele ser o discípulo amado. A maioria dos estudiosos acredita que este capítulo seja uma adição ao Evangelho em si. Né? Agora vamos dar sequência falando sobre a circuncisão e a apresentação de Jesus no templo. Né? Completados os 8 dias para ser circuncisado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelos anjos antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Quando se completam os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito macho será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício segundo o que está dito na lei do Senhor. Né? Lá eles ofereciam um sacrifício, um casal de rolas ou 2 pombinhos, né? Para os pobres. E quem tinha mais dinheiro oferecia um carneiro, né? Havia em Jerusalém também um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E estava sobre ele um Espírito Santo, né? Pelo qual o Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Né?
e com o Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, Simeão tomou-o nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora tu, Senhor, despede em paz teu servo, teu escravo, né? Segundo tua palavra, porque meus olhos já viram a salvação que preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e a glória do teu povo de Israel. Os pais de Jesus se maravilharam do que dele se dizia, né? E Simeão os abençoou e disse a Maria, este é posto para queda e levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição, e também uma espada transpassará a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Podemos ver nesses passos a preocupação de Lucas em fornecer informações detalhadas sobre os primeiros dias de Jesus na carne, né? De fato, é o único evangelista que pesquisou mais detidamente a infância de Jesus, né? Interessante notar que em suas anotações Lucas afirma peremptoramente, né, que contemplados os 8 dias para ser circuncisado, o menino deram o nome de Jesus. Portanto, Lucas não garante que ele tenha de fato sido circuncisado, né? Apenas diz que naquela época era o que lhe deram o nome de Jesus, né? Em meio a tantos detalhes da vida do Mestre, no início de sua encarnação na Terra, Lucas acrescenta que lhe deram o nome de Jesus conforme instruções anteriores do anjo, antes que fosse concebido no ventre de sua mãe. E aqui está mais uma pérola de grande valor, oculta aqueles que não têm olhos de ver e que percebem apenas a letra que mata, em detrimento do Espírito, que vivifica no dizer de Paulo. De fato, o apóstolo dos gentios afirma que Jesus é apenas o nosso irmão mais velho, ou seja, o primogênito entre muitos irmãos. E Lucas, grande discípulo do apóstolo da gentilidade, sendo ele próprio Lucas, gentil estrangeiro por ser grego de nascimento, deixa clara a existência dos espíritos antes mesmo de serem gerados no ventre de suas mães, esclarecendo para os que gostam de enxergar a existência da vida antes do nascimento em um corpo físico, e a ressurreição de Jesus completa a lição, revelando também a vida depois da morte do corpo físico, deixando claro que a vida como espírito encarnado é apenas uma das muitas estações que o espírito percorre em sua viagem evolutiva, né? Após o despertamento da criatura com a realidade da divina presença em si, a centelha divina que habita em nossos corações, né? No 8º dia, isto é, após um ciclo completo de 7, né? A circuncisão, cortar de si todos os apegos, desejos possessivos e egoístas, e depois a purificação de todas as coisas, né? Inservíveis que se acumulam a sua aura durante as muitas reencarnações, até chegar a esse ponto. Só então o novo homem, a nova personalidade recém-nascida, poderá ser apresentada ao Senhor. E ele consagrada como o Filho primogênito de Cristo interior, ou divina presença que habita em cada um de nós, e nos impulsiona, mesmo inconscientemente, a evolução espiritual, para que nos tornamos realmente filhos de Deus. Esta apresentação do novo Filho do homem, ou substrato mais íntimo e perfeito da humanidade, é acompanhada de uma oferta simbólica, um casal de rolas
ou de 2 pombos jovens para os pobres, ou um cordeiro para os ricos. Ou seja, sua parte animal instintiva que deve ser sacrificada e oferecida como exaltação à sua divina presença. Tudo isso se dá no templo íntimo do homem, desperto, ou seja, no santuário do seu coração, onde habita o Cristo interior, a divina presença. A partir desse momento, ele se torna um consagrado ao Senhor. Daí por diante, o homem, mesmo encarnado, passa a viver no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito, por toda a infinita eternidade que o aguarda nos tempos do porvir, né? Lucas finaliza a narração desses passos dizendo que após a apresentação do menino Jesus no templo em Jerusalém, os pais retornaram a Galileia, né, para a sua cidade natal, né? Eu acho que eu já me alonguei muito, mas quer dizer que Jesus passou por tudo que nós passamos, entendeu? Mesmo sendo o Filho de Deus, um ser muito iluminado, mas ele teve que passar na carne tudo que nós, seres humanos, passamos. Obrigado.